Pessoal, tivemos um problema técnico aqui e a internet travou. Então, vou recomeçar. Ou seja, vou começar do começo, começar do princípio. Eu estava dizendo que eu não vou estar falando da teoria psicanalítica das pulsões do ponto de vista do cientificismo da teoria. Eu quero mais fazer uma abordagem em termos práticos sobre o que acontece de fato com a nossa vida. O que é pulsão de morte, como que a pulsão de morte e a pulsão de vida operacionaliza as suas ações em nossa vida, no nosso dia a dia. Então, eu vou falar mais em termos práticos. Eu começo perguntando o que é pulsão. Você sabe o que é pulsão? Há muita gente, os nossos alunos já sabem o que é pulsão. Muitos deles, alguns não. Então, vou explicar. Pulsão é uma palavra que deriva de um termo, de um vocábulo alemão, triebe. Daí vem a palavra pulsão. Triebe quer dizer força, energia, impulso. E pulsão quer dizer exatamente isso. Freud utilizou essa palavra pulsão, derivada de triebe, exatamente para definir a força, a energia, a impulsividade, ou seja, que são determinados, são princípios determinantes do nosso psiquismo. E aí, ele diz que pulsão, ele disse que, na sua teoria, ele diz que pulsão é um processo dinâmico que consiste em um impulso que possui uma fonte de excitação corporal. Esse impulso move o aparelho psíquico de maneira que seja realizado um comportamento, uma atitude, uma ação. E através desse comportamento, dessa atitude, dessa ação, há um descarregar de forças ou de tensões que estão instaladas. Então, a pulsão até existe. O lado positivo das pulsões é o descarregamento de tensões que estão instaladas no nosso psiquismo. Portanto, ela constitui uma finalidade, ela tem uma finalidade. A pulsão tem uma finalidade. Essa finalidade é exatamente descarregar tensões que estão instaladas na nossa fisiologia e no nosso psiquismo. Freud considerou nas suas teorizações, a mente humana como um aparelho. E ele dividiu esse aparelho, ele chamou esse aparelho de aparelho psíquico. Ele dividiu esse aparelho em 3 instâncias: mente consciente, mente inconsciente e mente pré-consciente. São as 3 instâncias do psiquismo humano. Depois deriva dessas 3 instâncias a outras instituições correspondentes, que é o ego, o id e o superego. O ego, o id, superego e mente consciente, mente inconsciente e pré-consciente se correspondem umas às outras. Mas isso é uma coisa para ser explicada em outra aula. A correspondência entre mente consciente, mente inconsciente e pré-consciente e ego, id e superego. Ok, mas qual é mesmo a ideia de pulsão? Nós lidamos todos os nossos dias, nós lidamos com a pulsão de morte e com a pulsão de vida. Então vamos saber o que é pulsão de morte e pulsão de vida e quais são os princípios determinantes na nossa vivência diária da pulsão de morte e da pulsão de vida, como que as duas agem e reagem no nosso dia a dia, na nossa vida. Então, a ideia. Na teoria de Freud, pulsão designa uma representação psíquica de estímulos originados no organismo e chegam até a mente. Ou seja, a pulsão ela é uma representante psíquica de estímulos que partem do nosso organismo. Por exemplo, desejos. O desejo sexual, por exemplo,
E a excitação sexual, ela é orgânica, ela é do organismo. Agora, a excitação sexual tem o seu representante psíquico, e o seu representante psíquico é o desejo sexual. Entendeu isso? A excitação sexual é orgânica, é de natureza orgânica, fisiológica, mas ela tem um representante psíquico. O representante psíquico da excitação sexual é o desejo sexual. Aí já é algo que está conectado com a libido, ou seja, o desejo é promovido pela libido, então é psíquico e vai então afetar o organismo no que tange a provocar a excitação do órgão sexual. Então, essa ideia de pulsão é como se fosse um impulso energético, agindo internamente de modo que conduz esse impulso energético a gente chama de deslocamento, há um deslocamento do psíquico para o físico e há um retorno do físico para o psíquico. Então, há uma correlação entre o que é psíquico e o que é físico, como eu já acabei de explicar no caso da excitação sexual. Então, pulsão tem uma fonte, é uma fonte energética. É parte dessa fonte energética o impulso, o determinismo psíquico, parte dessa fonte energética. Ou seja, ao longo do tempo, a premissa inicial foi se modificando, gerando uma nova roupagem à teoria. Ou seja, a primeira teoria das pulsões foi elaborada e foi divulgada, foi publicada em 1905. Você sabe que Freud, ao longo dos anos, ele foi reformulando algumas de suas teorias, algumas de suas teorizações. E a teoria a teoria das pulsões passou por essa reelaboração. E ele modificou alguns aspectos dessa teoria. Por exemplo, antes, na primeira teoria da pulsão ou das pulsões, havia uma dualidade, era pulsão de sexo e pulsão de ego. Em 1920, quando Freud lançou a segunda teoria veio modificada, ou seja, a pulsão de sexo e a pulsão de ego, ou pulsão egóica, foram substituídas pela pulsão de morte e pulsão de vida, porque tinham uma representatividade maior na dinâmica da vida do indivíduo. Porque todos os dias nós lidamos com situações que preservam a vida, mas também lidamos com situações que empurram a vida para o risco de morte. Aí, em cima disso aí, ele elaborou a pulsão de morte, ele chamou a isso de pulsão de morte. E aquelas tendências e motivações que têm a finalidade e o objetivo de preservar a vida, de tornar o indivíduo saudável, a isso ele chamou de pulsão de vida, ou seja, a pessoa tem uma força para preservar a vida, a pessoa tem tendências de preservar a vida. Então a pessoa tem tem pulsão de motivação, ou seja, essas duas pulsões, a pulsão de morte e a pulsão de vida, elas se dividem, cada uma delas trazem outras pulsões, cada uma delas traz outras pulsões. Então pulsões são várias. Existem vários tipos de pulsões que derivam da pulsão de vida e da pulsão de morte. Agora, para explicar mais detalhadamente, a partir da elaboração da pulsão, e cada pulsão tem outras pulsões, traz no seu bojo outras pulsões, a partir daí se alimenta uma ideia de ligamento, a que Freud chamou de ideia de ligamento. O que é essa ideia de ligamento? É um dinamismo, é uma dinâmica que pode ajustar partes menores do nosso psiquismo a unidades maiores. Quer dizer, o nosso psiquismo ele se divide em unidades.
Então, nós temos várias situações que constituem várias unidades do nosso psiquismo. Tem unidades que são maiores e unidades que são menores no que tange a expressão de influência sobre o psiquismo humano e que determina os nossos comportamentos, as nossas atitudes. Em suma, pulsão de vida almeja estabelecer e manusear formas de organizar ou formas de organização que ajudem a proteger a vida. A pulsão de vida trabalha com situações, com um mecanismo ou uma dinâmica que tem como finalidade manusear formas, ou seja, administrar formas, que tem como objetivo final preservar, organizar e preservar organizar, preservar e proteger a vida. Então, esse é o objetivo da pulsão de vida. Qual é o objetivo da pulsão de vida? É preservar, aliás, é organizar, preservar e proteger. Organizar, preservar e proteger a vida. Esse é o objetivo essencial da pulsão de vida. Exemplos de pulsão de vida. Há diversos exemplos que eu posso dar de pulsão de vida. Eu quero apresentar aqui exemplos corriqueiros que podem estabelecer um conceito prático de pulsão de vida. Veja bem, a todo momento e todo dia, todos os dias, todos nós sempre procuramos formas de sobreviver, de crescer e de progredir. Forma de sobreviver, de crescer, de progredir e de praticar ações para o nosso crescimento, tanto como pessoa, como indivíduo, como chefe de família, como profissional, como pessoa que tem uma representatividade social. Em todos os aspectos, nós estamos todos os dias interessados em crescer, interessados em não só em preservar a vida, mas em crescer na vida, nos aspectos todos da nossa vida. Esse interesse a motivação por esse interesse vem da pulsão de vida. Isso é pulsão de vida. Cada vez que você deseja alguma coisa para você que pode elevar o seu conceito pessoal, elevar os seus valores, elevar a sua dignidade, isso é da pulsão de vida. Isto é pulsão de vida. Quando você deseja melhorar em algum aspecto da sua vida, em todos os aspectos que você deseja melhorar, quer dizer, esse desejo por melhora, isso é pulsão de vida. Você deseja se destacar na sociedade, isso é pulsão de vida. Ou seja, tudo aquilo, em suma, tudo aquilo que tem como objetivo valorizar a sua vida, isso é pulsão de vida. Ok? A prática do sexo, por exemplo. Aliás, antes disso, todo momento nós desejamos, até é rotineiro, desejamos nos alimentar. Nós não podemos ficar sem nos alimentar. Já há aquele ditado antigo que diz que saco vazio não para em pé. Pois é, saco vazio não para em pé. Esse pensamento tem a sua motivação na pulsão de vida. Então, o ato de comer é um investimento de vitaminas, proteínas, sais minerais, etc., etc. Isso é pulsão de vida. Por quê? Porque o ato de comer tem como finalidade tornar a nossa vida saudável e dar continuidade à vida. Então, isso é pulsão de vida. Outro exemplo, o ato de praticar exercícios. Por que existem muitas academias? Existe até uma proliferação de academias. A proliferação de academias, cada vez que você vê uma academia, lembre-se, aquela academia existe por causa de uma pulsão de vida. As pessoas querem melhorar, não apenas melhorar a sua estética, querem melhorar o seu físico, mas não é só por isso. Isso é uma questão de saúde, de bem-estar. E isto é pulsão de vida. A prática do sexo, dentro dos padrões estabelecidos por Deus, é pulsão de vida. Por quê? Por que é pulsão de vida? Porque tem como finalidade primordial
perpetuar a vida e a existência humana. A prática do sexo, a primeira finalidade da prática do sexo é a procriação e é a perpetuação da raça e da existência humana. Muita gente, por muito tempo, pensou que sexo era só para fazer filhos. Então, tinha uns caras que se danavam fazer filhos, porque achavam que sexo era só para isso. A mulher até ficava parecendo uma vaca criadora. Mas é o seguinte, o sexo não existe só para preservar e perpetuar a raça humana. O sexo existe para prazer. Inclusive, o próprio Deus, na Bíblia, ele fala que o homem, o marido e a esposa devem buscar o prazer na mulher da sua mocidade. Ou seja, nisso aí a gente vê também pulsão de vida. Isto é pulsão de vida. O prazer sexual é pulsão, é pulsional. Não é apenas um ato meramente físico. É alguma coisa pulsional que tem por trás dessa pulsão uma motivação. E a motivação é a gratificação. Sexo também não é apenas para procriação, mas é para gratificação. E quem não tira proveito dessa gratificação não sabe o que está perdendo. Então, sexo, o sexo que gratifica, o sexo que é bom, é agradável, tem na sua motivação, numa pulsão de vida, porque sexo está dentro do bojo de pulsão de vida. Então, eu poderia falar muitas outras coisas que são elementos representativos ou que têm uma representatividade ou que são representatividade da pulsão de vida no nosso dia a dia, no cotidiano de nossas vidas. Agora, porque o tempo não nos permite, eu vou falar sobre pulsão de morte. Então, pulsão de vida, eu poderia falar muito mais, tem muito mais coisas para falar sobre pulsão de vida do que de pulsão de morte. Eu prefiro muito mais falar de pulsão de vida do que falar de pulsão de morte, mas a gente tem que falar das duas coisas, porque convivemos todos os dias com as duas coisas, pulsão de vida e pulsão de morte. A pulsão de morte, na teoria freudiana, pulsão de morte leva à redução das atividades de um ser vivo. A pulsão de morte tem como finalidade, uma das finalidades é a redução das atividades de um ser vivo. É como se a tensão se reduzisse ao ponto de uma criatura atingir um estado inorgânico. A pulsão de morte e as tensões instaladas pela pulsão de morte pode levar uma pessoa a um determinismo que conduz a sua vida a um estado inorgânico, ou seja, ao estado do inorgânico, ao estado vegetal. Que não é um organismo vivo. E o ser humano é um organismo vivo, assim como muitos outros seres, animais e plantas são organismos vivos, que também passa pela ideia de vida e a ideia de morte, e é submetida também à morte. Mas as energias psíquicas, as catéxias psíquicas, assim como as catéxias psíquicas da pulsão de vida, leva à preservação da vida e ao bem-estar do indivíduo, as catéxias psíquicas, ou seja, as energias psíquicas, a palavra catéxia também vem do alemão, que significa energia, energias psíquicas, as forças psíquicas da pulsão de morte têm como finalidade levar o indivíduo a um estado de inorgânico, ou seja, que perde o sentido da vida, perdeu o sentido da vida. Há muita gente que está acometida de um quadro de depressão, e geralmente a pessoa que está num quadro de depressão crônico, ela tem essa ideia de que a vida perdeu o sentido. Então é exatamente por isso que, por causa desse conceito que a vida perdeu o sentido, a vida não tem mais valor para mim, o indivíduo fixa o pensamento, ele determina a fixação do pensamento em cima dessa ideia ou em cima dessa conjectura ideativa, e o indivíduo acaba se suicidando, isso acaba levando o indivíduo ao suicídio. Aí a pulsão de morte conseguiu atingir o seu objetivo, levou o indivíduo a um estado inorgânico, ou seja, por causa do suicídio. A pulsão de morte pode
ser encontrada em diversos aspectos de nossas vidas, mesmo naqueles mais simples. Isto porque a destruição, em sua forma radical, é um princípio determinante, é uma conduta determinante da pulsão de morte. O indivíduo acaba sendo levado pela pulsão de morte a dar terminalidade à vida. Temos como exemplo de pulsão de morte as seguintes atitudes dos indivíduos. Veja bem. Primeira, vícios, como uso exagerado de bebidas alcoólicas, uso de drogas, prostituição. Essas coisas são da pulsão de morte. A motivação para essas coisas vem da pulsão de morte. A motivação que o indivíduo tem para beber exageradamente, para se tornar um alcoólatra, a cada dia o alcoólatra está diminuindo a sua potencialidade de vida. Isso é da pulsão de morte. Ele está se fragilizando cada vez mais, cada dia que passa na sua vida, o indivíduo está se aproximando da morte. Ou seja, ele está se aproximando do inorgânico. Essa motivação vem da pulsão de morte. O indivíduo que se entrega às drogas, você percebe através da imprensa, através de pessoas que a gente conhece pessoalmente, que à medida que o tempo vai passando, o indivíduo vai se acabando, a droga vai destruindo o indivíduo. Às vezes um indivíduo que era forte, era bonito, uma moça que era linda, era forte, era bonita, se entregou às drogas, e ela de repente vira outra, deixa de ser, parece nem mesmo uma pessoa, parece que é uma coisa, apenas uma coisa. Ou seja, esse estado de coisificação que a droga produz no seu dependente, isso, a motivação para essa coisificação da pessoa vem da pulsão de morte. O sexo prostituído, a pessoa que se prostitui, ela está levando a sua vida ao risco de morte, porque através da prostituição, a mulher transa com um determinado indivíduo que tem uma determinada doença, ela não sabe, então de repente ela pode ser contagiada com a doença desse indivíduo e ela está submetendo a sua vida a risco de morte. Então, a prostituição também, a motivação para a prostituição vem da pulsão de morte, porque a pessoa que se prostitui, primeiro, ela perde a sua dignidade, ela vende a sua dignidade. Vender o sexo é vender a sua dignidade. Vender o sexo é vender o seu caráter. Vender o sexo, ou se prostituir através do sexo, a motivação vem da pulsão de morte. Então, cada dia a pessoa está morrendo na medida que ela se entrega ao sexo prostituído. Ok? A motivação vem da pulsão de morte. Segunda coisa que vem da pulsão de morte são a violência e a agressividade. O ato de violência, a atitude de praticar a violência e a agressividade. Violência e agressividade são dois vetores da pulsão de morte. A motivação que está por trás da agressividade e da violência vem da pulsão de morte. Então, agressividade e violência são vetores da pulsão de morte. Também a gente encontra exemplos de pulsão de morte nos esportes radicais. Há muita gente que pratica determinados esportes radicais e diz que a motivação é por causa da liberação de muita adrenalina. De fato, isso acontece. A liberação de muita adrenalina. Só que, por trás da liberação de muita adrenalina, você está submetendo a sua vida a risco de morte. A motivação vem da pulsão de morte. Imagina uma pessoa pulando de bungee jump. Qual é a motivação para pular de bungee jump? Digamos que aquela porcaria daquela corda arrebenta. Para onde é que o indivíduo vai? Ele vai direto para os braços da morte. Então, a motivação para determinados esportes radicais vem da pulsão de morte. Então, cuidado para não ser dominado pela motivação para a pulsão de morte. É bom praticar esporte. Esporte é vida. Esporte é saúde. Esporte é saudável. Agora, há alguns esportes que a motivação vem da pulsão de morte. Então, nós temos esportes que a motivação vem da pulsão de vida.
Todo aquele esporte que tem como finalidade organizar, preservar a vida, tornar a vida mais saudável, e isso é da pulsão de vida. E todo esporte radical, chamado esporte radical, que leva o sujeito a submeter a sua vida a risco de morte, a motivação que está por trás disso vem da pulsão de morte. Quarto exemplo, atentar contra a própria vida, ou seja, alimentar ideações suicidas. A pessoa está passando por uma situação difícil, está com uma situação financeira muito ruim, ou então está sofrendo alguma situação de frustração, de decepção, de traição, e de repente a mente dessa pessoa começa a ser invadida, começa a ser assaltada por ideações de suicídio. Essa pessoa entra numa área chamada de área de risco de suicídio. O que são ideações? São conjecturações. São ideações, é a formatação do pensamento que acaba se alimentando o núcleo do pensamento. Só que esse pensamento que alimenta o núcleo do pensamento, leva a idear. A palavra está correta. Tem idealização e idear. Idear significa conjecturar. Idear significa construir pensamentos. Esses pensamentos, essas ideias ideativas, ou seja, esses pensamentos de morte, são ideações suicidas. A motivação para isso vem da pulsão de morte. Tanto é que se o elemento continua alimentando essa ideia, ele acaba chegando ao ato de terminalidade da vida. Então, aí a pulsão de morte dominou sobre esse indivíduo. E o suicídio não é meramente um ato. O suicídio, ele é uma história. Ele tem uma história por trás. O suicídio é histórico. O suicídio é um processo que dia a dia vai consolidando uma dinâmica na direção da morte. E o ato de se suicidar, deu um tiro no ouvido, ou deu um tiro na boca, ou então tomou remédio para se suicidar, ou então pulou de uma ponte, ou então se jogou na frente de um carro, esse é o ato. É o ato do suicídio. É o ato de dar terminalidade à vida. Mas antes de acontecer o ato, há uma história. Então, o suicídio é um processo que vem de longa data. Pode vir, inclusive, lá da infância. Aí, cada dia que passa, o elemento está alimentando essa ideia, ele está sendo dominado pela motivação da pulsão de morte. E acaba essa pulsão dominando realmente, cumprindo a sua tarefa, o seu papel de levar o indivíduo ao estado inorgânico. Perpassa a ideia da pessoa que alimenta ideações suicidas. Eu já tratei de vários. Eu tenho 39 anos de profissão, sou psicanalista há 39 anos, e já tratei de muitos casos difíceis, casos cada um mais difícil que outro, e já tratei de muitas pessoas com ideações suicidas. Atualmente, eu tenho no meu consultório 30 pacientes com ideações suicidas, e a maioria deles já tentaram suicídio. São vários que já tentaram suicídio. Então, em análise, eles colocam as motivações, as razões, as possíveis razões que eles tinham para desejar o suicídio. E eles falam que perpassa na mente, a última paciente que entrou para o meu consultório, que está em tratamento comigo, tem 17 anos. 17 anos. É uma menina. Então, ela disse que na mente dela, sempre perpassava a ideia de que se ela morresse, ela voltaria para um estado em que parecia um retorno ao útero da mãe, ao estado original do útero da mãe. Ou seja, ela não sabe que isso é a ideia de voltar ao inorgânico, de retornar ao inorgânico. Essa ideação, isso é da ideação suicida. Então, perpassa a mente da pessoa várias coisas que são absurdas, que são
fantasiosas, que são fantasmáticas, pensamentos fantasmáticos, ideias fantasmáticas, e a pessoa se deixa levar por essas ideias fantasmáticas, por essas ideações fantasmáticas, porque não sabe que por trás existe uma intencionalidade da pulsão de morte, ok? E outra coisa, a pessoa que é levada a isso, sempre que é levada a esse processo, ela está passando por uma dor muito forte, uma dor psíquica, que ela não está que faz com que ela não aguente viver. Quando a pessoa está passando por uma situação em que ela não está aguentando viver, na verdade ela não quer morrer. Mas exatamente nesse ínterim é que entra a pulsão de morte com as suas motivações, e a pessoa acaba sendo levada pela motivação da pulsão de morte e se entrega ao suicídio porque ela pensava que estava resolvendo o problema que ela estava vivenciando. Na verdade, ela não queria morrer, ela queria eliminar os problemas que a estavam fazendo sofrer, mas acabou, por causa da motivação, da pulsão de morte, chegando ao estado de terminalidade da vida. Então, a pulsão de morte é terrível e todos os dias nós lidamos com ela, com a pulsão de vida, mas também com a pulsão de morte. Nesses 4 exemplos, nós temos claramente as motivações por trás dessas atitudes, nós temos as motivações para a pulsão de morte. E a pulsão de morte tira proveito dessas motivações para exercer domínio sobre o indivíduo. E quando a pulsão de morte consegue ultrapassar a pulsão de vida, no que tange às energias psíquicas da pulsão de morte, são tantas que chegam a ultrapassar a pulsão de vida, então a pessoa entra imediatamente na área de risco de dar terminalidade à vida. Tem sempre que prevalecer a pulsão de vida. Sempre que a pulsão de vida está prevalecendo, aí nós estamos bem, nós estamos fora dessa área de risco. Mas quando as energias psíquicas, as pulsões psíquicas, os impulsos psíquicos são os da pulsão de morte, então nós estamos se sobrepõem sobre a pulsão de vida, então nesse caso nós estamos numa área de risco e podemos até, sem consciência do que estamos fazendo, levar a vida à sua terminalidade. E a sociedade que nós vivemos hoje nos levam a essas ideações. As pessoas, a sociedade que nós vivemos é uma sociedade patologizada e patologizante. É uma sociedade violenta, agressiva. Nós convivemos todos os dias com a violência das ruas, com a insegurança das ruas, por causa da agressividade das pessoas, agressividade da própria sociedade. Então, a própria sociedade em que nós vivemos, nos dá mais motivações para permitir o agir da pulsão de morte do que o agir da pulsão de vida. E há muita gente que tem menos condição econômica, menos condição social, menos condição intelectual, essas pessoas sofrem mais os reveses da vida, essas pessoas estão mais vulneráveis a sofrerem as consequências impetradas pelos comportamentos, pelas condutas da violência desta sociedade que nós vivemos. Agora eu quero falar de instinto, pulsões e instintos. São 2 coisas diferentes, pulsão e instinto. Você sabe agora o que é pulsão. Você sabe agora como que funciona a dinâmica da pulsão de vida. E você sabe agora que tem que prevalecer em nós convivemos todos os dias com as 2 pulsões, mas tem que prevalecer no nosso psiquismo as motivações da pulsão de vida. Eu te dei exemplos de como age a pulsão de vida e como age a pulsão de morte. Os outros exemplos que eu dei aqui, esses 4 exemplos, são exemplos que têm por trás as motivações da pulsão de morte. Então, agora você está sabendo tudo ou quase tudo sobre pulsão de vida, sobre a dinâmica da pulsão de vida e sobre a dinâmica da pulsão de morte. Agora eu quero falar para você sobre instintos. Há muita gente que confunde pulsão com instinto.
na interpretação da teoria freudiana, há muita gente que se perde e confunde instinto com pulsão, ou pulsão com instinto. São coisas diferentes e distintas. E você vai saber agora. O que é? Primeiro eu quero te perguntar. O que é instinto? O que é instinto? Como age o instinto em nós? E qual é a diferença entre pulsão e instinto? Agora é sobre isso que eu quero te falar. Vamos começar por instinto. O que é instinto? Instinto também é um impulso, assim como pulsão tem uma fonte de energia que determina impulso. Pulsão é força, é energia, é impulso, é impulsividade. Instinto, respondendo essa pergunta, o que é instinto, você pode responder que instinto é um impulso interior que faz um animal executar inconscientemente atos inadequados às necessidades de sobrevivência própria ou da sobrevivência da sua espécie e da sua prole. A princípio, instinto é algo animalesco. O instinto, ele é inconsciente. É algo animalesco. Ou seja, é algo que vem da nossa natureza, usando a palavra que Lacan usou, primeva, ou seja, da nossa natureza animalesca. Essa natureza animalesca existe muito antes de nós tomarmos consciência, de sermos conscientes de nós mesmos, conscientes das coisas, conscientes da vida, conscientes de nós mesmos. Então, ela é um impulso animalesco que nos leva a executar inconscientemente atos inadequados às nossas necessidades de sobrevivência ou de sobrevivência da prole. Ou seja, é um ato, o instinto muitas das vezes acontece impensadamente. A pessoa toma uma atitude impensadamente e pratica um ato ou um comportamento e aquilo aconteceu instintivamente. E há muitas coisas na vida que as pessoas acabam fazendo instintivamente. Exemplo, 2 sujeitos estão discutindo com o outro. Aí os ânimos se alteram e a pessoa perde o equilíbrio emocional, perde o controle e de repente um saca uma arma e mata o outro. Eles eram amigos, mas aconteceu isso. E esse exemplo não é uma coisa incomum, tem acontecido na nossa sociedade, quase todos os dias nós vemos isso através da imprensa. Ainda hoje eu assisti um noticiário de matou o padrasto, estava discutindo com o padrasto por causa de terreno, de um lote, e de repente ele sacou de uma arma e ele matou o padrasto. Ou seja, depois o sujeito se arrepende disso. Por que se arrepende? Quer dizer, aquele ato não foi consciente. Então o ato foi instintivo. Aconteceu instintivamente. Aquele outro estava discutindo com um amigo e de repente ele saca de uma arma e dá um tiro no amigo. Quer dizer, ele estava desordenado na sua mente, ele estava desorientado, havia uma desorientação psíquica, uma dissociação de ego, e o indivíduo, nesse estado psíquico e emocional, ele matou o outro. Ou seja, nessa circunstância psíquica, ele foi dominado por um instinto. E esse instinto aconteceu animalescamente. O elemento praticou um crime? Praticou. Tem que pagar por esse crime? Tem que pagar pelo crime. Porque ele não soube, na verdade, dominar os seus instintos animalescos. Então, primeiramente, instinto é um impulso animalesco que leva o indivíduo a executar inconscientemente atos inadequados. Segundo, instinto é um impulso natural
independentemente de razão e de consciência. É um impulso natural que leva o indivíduo a cometer atitudes e atos independentemente de razão e de consciência. Ou seja, quando você pratica alguma coisa e que não há razão, então quando não há razão, não há lógica. Isso olhando pelo aspecto da filosofia. Razão e lógica são intrinsecamente relacionados. Eu, como sou filósofo também, eu gosto muito de ver as coisas pelo lado da lógica filosófica e da razão filosófica. Então, filosofia e psicanálise são irmãs e são importantíssimas para o aspecto de análise do paciente, de considerar, de saber interpretar a transferência do paciente. Então, um analista é alguém que tem uma mente, primeiro ele tem uma mente analítica, psicanalítica, e também ele age a partir de princípios lógicos e racionais que são da filosofia. Então, se o instinto é um impulso natural que independe de razão e de consciência e faz o indivíduo chegar a uma finalidade específica sem razão e sem consciência, ou seja, sem razão, sem consciência e sem lógica. Ou seja, vale dizer que instinto é um impulso que não considera razão, lógica e consciência. Instinto é um impulso que não leva em consideração princípio de lógica, princípio de razão e princípio de consciência. Isso é instinto. Então, continua sendo animalesco. Em terceiro lugar, instinto é uma faculdade de pressentir, de perceber, independentemente de razão, e aí se chama intuição. Agora, existem vários, eu estou falando de instintos que estão relacionados, estão conectados com a pulsão. Agora, existem outros instintos, ou seja, uma mulher que deseja ter um filho, e ela bate em cima dessa tecla, ela luta para ter um filho, isso é um instinto. Esse instinto chama-se instinto maternal. Isso não é uma loucura, não é algo despido de lógica e de racionalidade, porque ter um filho é algo muito racional, é algo muito lógico, é algo muito gostoso, ok? Então, quando se fala de instinto de maternidade, esse instinto de maternidade é algo diferente, muito diferente de um instinto animalesco. Entendeu isso? Então, geralmente se diz que a mulher tem instinto de maternidade. Há homens que também têm, não é só a mulher, há homens que também têm instinto de maternidade, ou seja, é aquele homem que tem instinto de maternidade, é aquele homem que assume com a mulher a criança, que cuida da criança. Quando a mulher não pode, ele assume todo esse trabalho de cuidar o trabalho de maternagem. Então, esse homem que tem essa vocação pela maternagem, ou seja, para criar os filhos, ajudar a mulher, isso também é o instinto maternal. É instinto paternal e instinto maternal associado ao instinto maternal. O instinto, portanto, é um comportamento animal, hereditário. Quer dizer, passa de pai para filho, passa de geração para geração. É fixado, ocorre sempre da mesma maneira, da mesma forma, em todos os indivíduos de uma espécie. E o instinto é pré-formado e se desenvolve de forma a adaptar-se aos objetivos dos indivíduos. Os animais, você sabe que os animais agem automaticamente, sem pensar, sem ponderar, sem comparar, ao sofrer impacto instintivo. Então, os animais partem para uma ação sem ponderar essa ação, esse comportamento. Isso é próprio do animal. Então, esse é um comportamento animalesco. Quando o indivíduo humano assume essa mesma postura, então ele está fazendo as coisas instintualmente e ele está se igualando ao animal. O instinto dele é igual, nesse momento, é igual ao instinto do animal. O animal não pondera, não pensa. O ser humano, isso é típico e é característico da personalidade humana. Ponderar, avaliar, valorar, isso são princípios psíquicos e morais e éticos do ser humano.
O indivíduo que não pratica esses princípios, então ele tem instintos animalesco. Difícil essa palavra, né? Ansiedade pulsional. Segundo Freud, é possível observar que há pessoas que durante a vida parecem reeditarem um cotidiano de comportamentos patológicos, muitas vezes prejudicando-se a si mesmo, como se estivessem sendo perseguidas por um destino implacável. Em análise, a gente observa isso. Há pessoas que parecem que são perseguidas por esse destino implacável, e elas até falam disso. Eu sou perseguida por um destino implacável. Geralmente isso acontece com pessoas borderline, que é portadora de ansiedade, transtornos depressivos. Parece que a vida dela não muda. Entra ano e sai ano e a pessoa continua refém dessa patologia, refém da angústia, refém da depressão, refém da ansiedade, refém do transtorno persecutório, refém de situações que a afligem a alma. Então, parece que essa pessoa reedita, dia após dia, esse sofrimento. Ela sai de um quadro depressivo, aí passa uns dias, daí a pouco está de novo nesse quadro depressivo. Ela está dominada, parece que ela está dominada. Sabe aquela música, está todo mundo dominado? Então, há pessoas que, em análise, apresentam um comportamento, uma conduta como se estivesse dominada pela depressão e não consegue sair disso. Ela está reeditando. Isso é pulsional e é também instintivo. A pessoa é mais instintiva do que pulsional. Então, existe uma ansiedade, principalmente a ansiedade, transtorno de ansiedade generalizada, que é instintiva. A pessoa não sai do transtorno, ela se trata, ela passa por um processo de análise, ela melhora, mas depois ela retorna com o mesmo quadro. Isso é instintual. Ela tem uma ansiedade instintual. Então, por isso que ela não consegue sair desse quadro da sua patologia. Existe uma distinção entre pulsão de vida e de pulsão de morte. É que a primeira visa a combinação, estou fazendo a conclusão, visa a combinação de substâncias vivas, enquanto a pulsão de morte está vinculada a uma tendência para o retorno ao inorgânico. A pulsão de vida e a pulsão de morte determinam movimentos naturais para o limiar da existência. Enquanto a pulsão de vida inclina-se à preservação, a pulsão de morte faz o caminho contrário. Ela inclina-se para oferecer riscos à existencialidade da vida. Então, e o meio, a sociedade que nós vivemos, nos empurra para isso, no dia a dia. Então, é muito importante que nós estejamos atentos às nossas pulsões, a pulsão de vida e a pulsão de morte, e também os nossos instintos. Saibamos policiar as nossas atitudes, os nossos comportamentos, as nossas condutas, evitando que elas sejam instintuais e sejam racionais. Ok? Eu espero que você tenha aprendido muito com esse estudo e isso possa estar contribuindo para enriquecer os conteúdos que você tem. Ou seja, as lives não substituem o conteúdo das aulas. As aulas vão continuar, vão ter continuidade. Muita coisa que eu falo aqui através das lives tem procedência nos conteúdos, mas isso não evita que você seja impedido de ter os conteúdos na aula física, na aula presencial, ok? Então, meu abraço a todos vocês, sejam bem-vindos aqueles que porventura se interessarem por ingressar no curso de psicanálise, se tornar um psicanalista. Entre em contato com a FAMED pelo telefone 3568-9870, 3568-9870. Ou então entre no site da FAMED e então, através do site, lá tem o e-mail, você pode entrar em contato com a FAMED, você pode entrar em comunicação com a FAMED e se tornar um aluno da FAMED, um aluno de psicanálise, e tornar-se um grande psicanalista amanhã, ok? Teremos o prazer em lhe ajudar a crescer na sua vida e a realizar os seus sonhos. A FAMED é uma realizadora de sonhos dos seus alunos.
Então, meu abraço, online e o meu boa noite. Aliás, ainda tem um tempinho, eu vou te deixar um pensamento para você refletir. O pensamento diz: na busca de nossa verdade e de outros conhecimentos, estamos sempre descobrindo novos caminhos que nos possibilitam resgatar o real sentido do nosso viver. Repetindo, na busca de nossa verdade e de outros conhecimentos, estamos sempre descobrindo novos caminhos que nos possibilitam resgatar o real sentido do nosso viver. Ok? Que isso seja uma verdade na sua vida. Meu abraço e boa noite.